Desta vez, portanto, o nosso grupo deslocou-se aqui à vila do Pinhal Novo, uma vila muito bonita, pertence ao concelho de Palmela, falar com uma amiga nossa de há muitos anos e uma jornalista. Ora, passo-vos a apresentar, portanto, Fátima Brinca. Fátima Brinca, já sabes que isto vai ser uma conversa improvável, portanto é aquilo que nos vai na alma. Começando por uma história interessante, que nós previamente já falámos nisso. Tu contaste-me que fizeste uma vez uma reportagem aqui na Carregueira, que é a zona onde tu nasceste, Casa dos Caminhos. Conta-nos lá essa história, faz favor. Eu na altura dava aulas entre comas, aos adultos que precisavam de ter a 4ª classe para fazer os exames. E então, lá num armazém que o meu pai tinha na Carregueira, montei uma mesa com os bancos corridos, onde dava aulas. Era o teu escritório? Era o meu escritório. Dava aulas aí, não quero exagerar, mas entre 10 a 15 pessoas. E estávamos em que época, mais ou menos, Fátima? Isto estávamos, ora, eu na altura tinha 14 anos, tenho 74, há 60 anos. Há 60 anos. E entretanto... Ora, estávamos nos meados da década de 60. Exatamente. Entretanto, eu tinha 14 anos, não podia candidatar os adultos para fazerem o exame. Pois. E na altura, quem era a gente chamava-lhe o regedor, mas era o homem que era uma espécie de diretor escolar, que era o Carlos Monteiro, pai do saudoso Carlos Monteiro, que foi meu patrão e que foi o melhor patrão e o homem mais extraordinário que eu conheci. E então fui falar com ele da Setúbal e disse-lhe o que é que queria, e ele, então, mas então e a senhora, os adultos, os adultos como é que reagem? Então, não, tem muito respeito, homens já de 60 anos e alguns de 50, precisavam tirar o exame de condução. E ele disse-me assim, então, mas isso não há problema, deixe estar que eu candidato os seus alunos. Ela disse, até aí você anda lá? Eu ando a estudar aqui na escola comercial. Sim, eu ainda lá dei umas aulas e tal, e sou muito amigo do Pérez Escolar e do capitão, que na altura era o Manuel Medeiros, que era o chefe da escola secundária, que agora é secundária, mas antes era a Escola Industrial e Comercial de Setúbal. Onde eu andei também. Exato. E então ele disse, mas você anda a estudar e então, o que é que você gostava de ser na vida? Eu olhei para ele e disse, doutor, o que eu gostava de ser era jornalista. É? Até você não quer escrever assim uns textozinhos para o distrito de Setúbal, que ele, na altura era o diretor e proprietário. Escrevo. Então escreva lá um texto que queira, que é para eu ver como é que você escreve. Eu escrevi um texto que era Carregueira, terra esquecida, que era a terra onde eu morava. Na altura não havia luz elétrica, não havia água, não havia saneamento, os caminhos eram de areia, de canaviais de um lado e do outro. Eu andava 4 km da Carregueira até ao Pinhal Novo, onde não havia viva alma, não se via viva alma. Tanto que foi daí que nasceu esta apetência para eu usar sempre calças e levava ao jaquetão do meu pai, que era para não ter medo à noite quando ia para casa. E pronto, e começou assim. A paixão pelo jornalismo começou assim, nunca mais deixei de ter esta longa paixão, apesar de não ser muito rentável, mas pronto. Depois escrevi também na Voz de Palmela. Eu acho que já escrevi em tudo o que é sítio. Escrevi no Setubalense, escrevi na Cidade, jornal A Cidade, escrevi no meu saudoso Nova Vida. Escrevi, fui correspondente do Diário de Notícias, do Público no Seixal. Do crime.
colaboradora do crime durante 12 anos. Depois estive num jornal também que era Notícias da Manhã. Andei para aí por tudo que era jornal, ia escrevendo. E nós a lermos as tuas crónicas, não é? Entretanto o tempo vai passando, não é? E tu, como uma boa palmelense, Palmeloa, não é palmelense, é Palmeloa. Eu sou caramela, porque as pessoas do Pinhal Novo são caramelos. E pertencemos ao Concelho de Palmela, onde há os palmelenses, os palmelões e os palmetas. Segundo o Otávio Machado, ou seja, os palmelões são os originários de Palmela. Os palmelenses são os que caíram aqui, que vieram para aqui. E os palmeletas são os outros que vieram para sacar, como ele diz. É interessante sempre estar a conversar contigo. Diz-me uma outra coisa interessante. Então, como é que uma caramela vê o 25 de Abril e o 1º de Maio? Portanto, aquela incerteza que a gente tinha, aquilo. Conta-nos lá algumas vivências tuas. Na altura estava na Malvalde, entrei para a Malvalde em 68 e na altura que houve 25 de Abril, o diretor, o meu saudoso amigo, que acho que ainda é vivo, que era o Otávio Nunes de Oliveira, que era o diretor, mandou os trabalhadores todos para casa. Isto, não se sabe o que é isto, vão lá para casa, vão para as vossas casas e tal. E nós viemos para casa. Claro que não fomos para casa, fomos concentrar junto ao quartel do 11. Exatamente. Se fosse hoje, íamos todos ao Google ver o que é que estava a passar. Exato. Aquilo diziam que era um golpe militar e a gente concentrou-se ali. Veio gente de todo o lado, das fábricas todas. Setúbal na altura já não tinha as fábricas de conserva, mas tinha as fábricas de automóveis, que eram muitas. Tínhamos a grande indústria naval e metalúrgica, a MAG e outras. Exatamente. A Sete Nave, sim. Tínhamos, nos automóveis tínhamos a Barreiros, que era a Imperex, tínhamos a Moval, a IMA, depois tivemos o entreposto e pronto, e ali se concentramos. No dia seguinte fomos outra vez todos para o trabalho e pronto, correu as coisas normalmente e tal. E então começámos a assistir nunca vi aparecer tanto revolucionário como na altura. Era tudo revolucionário, tudo. Até um homem que era diretor financeiro da Movalde, que era um grande sacana, diga-se de passagem, virou comunista porque andava a vender avantes. Exatamente. Mas aí conheci verdadeiros comunistas, como por exemplo o Patarra, que era de Setúbal, o Manel Palmão, que era aqui de Palmela, sim. Que era o tio do Edgar, que depois foi casado com a Odete Santos e que foi presidente da Câmara de Palmela. Edgar Silva, salveu. Edgar Santos. Santos, Edgar Santos. E começámos a... São pessoas que fazem parte da nossa história. Exatamente, e o Edgar era um grande homem, e o Odete uma grande mulher e pronto. Eu lembro-me, apesar de ser uma criancinha, não é? Tu nessa altura já eras já uma senhorinha, de assistir às sedes dos partidos políticos, filas para as pessoas se inscreverem. Iam lá. E depois começaram a nascer as comissões de moradores, as comissões de trabalhadores, que depois já se podia ser comissão de trabalhadores. As comissões de moradores que sonhavam, era um sonho. Com uma casinha. Casas sim, barracas não. Exatamente. E tanto que nessa altura aqueles bares de lata, que eram muitos em Setúbal, transformaram-se em cooperativas. Casal das Figueiras, o bairro da Liberdade. Azeitão também, quase no nosso concelho todo. Azeitão estava mais desenvolvido. Azeitão foi sempre um feudo
onde as pessoas viviam acima. Um bocadinho acima Da da média, média, sim, exatamente. sim. Na terroa, Exato. tanto que ainda nem sequer havia aquela ligação que hoje temos Pois não, da pois Avenida não. Bento dos Caraças, salvo erro. E lá em aqui- cima, o Bar da Liberdade passou a chamar-se Bar da Liberdade, mas era a Cova do Canasto. O Bar do Castelo Velho, onde as pessoas abriam buracos nas rochas e viviam ali. Haviam pessoas que viviam ali. Era uma miséria, pá. era. As crianças apareciam de manhã com os dedos cortados que as ratazanas comiam. Era uma coisa horrível, ninguém imagina. E quer de Setúbal, quer o nosso país, a gente hoje critica e diz que está mal, mas evoluímos muito. Porque na altura era uma grande miséria, Havia pessoas que aproveitavam as latas de chapa, estás a ver, lata mesmo, para Sim, fazer para as fazer. suas casitas. Era. Ali por Por trás isso é do que aquilo hospital aquilo era um... teve era os Pinheirinhos, Os Pinheirinhos. teve o nome de bairros da lata. Está bem, então... O 1º de Maio, o primeiro 1º de Maio, foi o único que mobilizou toda a gente estava unida. Depois os partidos tiveram a má ideia de começarem a separar e a criar, havia a Intersindical, havia a UGT e começaram a dividir as pessoas, o que foi uma pena, porque o primeiro 1º de Hoje Maio é uma pena. foi o primeiro 1º de Maio, aquilo foi em todas as cidades, aquilo foi das coisas mais lindas que se pode imaginar. Foi a minha primeira grande manifestação, não é? De alegria, porque pronto, uma criança com 14, 15 anos, e fui para o 1º de Maio, no 25 de Abril os meus pais recomendavam de facto para estar em casa e para a casa da avó, e que fui para o meio da Luísa Todi, mesmo em frente ao Esperança. Exatamente. E o nosso... Ao Esperança, que hoje já não é Esperança, Já não é, que até já não é isso Esperança. Exatamente. Exatamente. O Central, que E o deixaram Américo acabar com a conseguiu tirar Central. uma fotografia a mim e um primo meu sentado em cima de um carro, o que antes era quase impensável um miúdo fazer uma coisa daquelas. Está bem, agora vamos à tua profissão, o jornalismo. Há diferenças gritantes entre o que foi o teu tempo de jornalismo, e ainda hoje um jornalista é sempre um jornalista, não é? Diz lá aí os teus apoios, as tuas críticas, como é que isto está, como é que isto vai, como é que anda, é a tua opinião que eu quero ouvir. Olha, eu tenho muito respeito, continuo a ter muito respeito por jornalismo regional, onde as pessoas vivem os problemas, conhecem os problemas, falam com os autores da política, ao contrário dos jornalistas que estão nas grandes cidades, que pertencem a grandes grupos. As notícias, eu, por exemplo, tenho muita admiração por quem faz notícias de crimes e de tragédias, mas atualmente o jornalismo é só desgraças. Ou é a guerra da Ucrânia, ou é a guerra da Palestina, ou é o outro que matou, que esfaqueou o outro. Atualmente, eu acho que o jornalismo atual, para mim, é mais difícil de fazer do que o jornalismo de antes, porque nós de antes tínhamos um travão, sabíamos até onde podíamos chegar. Agora não há travões. E não punhas lá uma mentira, porque havia o chamado jornalismo de proximidade. Exatamente, porque tu ias ao diziam, terreno. não, e como é que é e tal, não sei. Não, e depois a gente até se disfarçava. Eu uma vez estava a falar com o meu diretor, na altura era do Setubalense, que era o Figueiras, e o Figueiras disse-me assim, pá, Fátima, queria uma reportagem de Natal diferente. Que se soubesse as pessoas contribuem para quem pede e não sei quem. Eu fui disfarçada. Foi disfarçada de Pai Natal. Não, vestida de mendiga, sentada à porta do Mercado do Livramento, a pedir esmola. E muito suja, toda suja. E vinham as pessoas e tal.
punham ali a moedinha. Eu nessa altura angariei 50 escudos, que era uma fortuna na altura. E depois acabei por dar à Casa do Gaiato. E então houve um muito engraçado, que era o Chico da Cana. Ia buscar peixe lá para o restaurante ali ou coisa, e apareceu ao pé de mim. Claro que ninguém me conhecia, não é? Deu-me 2 sabonetes e disse, olha, em vez de dar dinheiro, está aqui estes 2 sabonetes para lavares a cara e depois vais buscar o almoço lá ao meu restaurante. O Rogério Sobrinho, na altura, e o Manuel Abrantes estavam no outro lado da rua a assistir àquilo. E então riam a bandeiras despregadas e eu sempre cheio de medo. Seres apanhado. Exato, de acabar por começar a rir. Mas não, ninguém me conheceu, as pessoas. Uma ciganita ficou lá mais à frente. Depois dizia-me assim, então, já andas nesta vida há muito tempo? Eu dizia, desde pequenino, dizia eu, pois é, mas tens que pensar em arranjar um trabalho, em limpezas ou assim, porque isso não é vida para ti. Olha, eu até te dava trabalho a vender ali na minha banca, mas também já tenho tantos filhos, tenho que viver com o dinheiro que tenho. E pronto, e fui. Já estava a ser Fui mendiga por um dia. Já estava a ser empreendedora, essa ciganita. Pois. Olha, Fátima, isto estamos no limite do tempo, se bem que a gente não tem limite de tempo, eu estava aqui o resto do dia a conversar contigo, porque tenho adorado a tua conversa, portanto, era um leitor assíduo, sempre que tu andavas por aí. Eu gostava que me perguntasses se acha que o 25 de Abril valeu a pena. Ok, então eu vou-te perguntar, Fátima Brinca, achas que o 25 de Abril valeu a pena? Valeu a pena porque podemos falar e contar muitas desgraças que antes não podíamos, mas fundamentalmente valeu a pena para os oportunistas. Eu tive o privilégio de trabalhar num sindicato onde a minha chefe de sindicato de escritórios era a Maria Emília, que foi presidente da Câmara de Almada. A tesoureira era a Jacinta Ricardo, que já morreu, que foi presidente da Câmara do Montijo. Eu continuei a ser a mesma miserável. Nunca entrei em partidos, nunca tive apoio de partidos, nunca quis. Entrei uma vez numa lista dos dupes com o saudoso Zeca Afonso e com o Joaquim Madeira, que depois criou a Nova Vida, mas o 25 de Abril, para quem duvida, eu acho que não se fez ainda homenagem como deve ser, devia ser obrigatório estudar o 25 de Abril nas nossas escolas, porque o 25 de Abril foi a coisa mais bonita que aconteceu em Portugal. É verdade, apesar de todas as incongruências que têm acontecido, e eu confesso que estou um pouco de acordo contigo, um pouco ou um muito ou um tudo, tem havido muitos oportunistas, e isso é que estraga. Então, só para teres uma ideia, toda a gente neste meio consideramos que o 25 de novembro foi um retrocesso, foi um travão, e no entanto há aí forças políticas que querem implantar tanto a comemoração do travão do 25 de abril. Era esse o teu sentido? Exato, e até existe um partido de extrema-direita. Como é que é possível nós que vivemos uma guerra colonial onde morreram centenas, eu até dei milhares de jovens de uma guerra que não era nossa, que a gente vinha a ver com aquilo. E os que matámos, não só os nossos que morreram, mas os que matámos também. E como é que é possível que agora haja alguém a defender partidos de extrema-direita? Eu acho isso um contrassenso. Continuo a votar à esquerda, sempre votarei à esquerda. E vais continuar. E vou continuar, não sei, por muitos anos. Se calhar esta é a última entrevista. Não é. Que eu tenho estado muito mal, tenho andado com muita falta de ar. Sinto-me muito injustiçada, principalmente no meu concelho. Fui sempre muito bem tratada em Setúbal, cidade que eu adoro e que até gostava que fosse a minha cidade
de nascimento. És aqui vizinha. Pois, mas em Setúbal trataram-me sempre com muito respeito, fosse que força política fosse. Em Palmela, infelizmente, não me têm tratado. Tão bem. Não. Então, mas tirando essas mágoas, olha, eu adorei falar contigo e como sabes perfeitamente que a gente não se conhece de hoje, não é? Sou um setubalense de gema, como se costuma dizer, e fiz questão em vir ter contigo e te ouvir, tá? Olha, e Foi um parabéns prazer. que tens uma cidade linda, continuas a ter uma cidade linda, uma cidade de pessoas lindas. Aquele movimento cultural em Setúbal é impressionante. Tenho muito respeito por essas pessoas. Olha, e faz favor de seres feliz que eu vou também fazer o mesmo.